Livro de Provérbios, capítulo 13. Diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai. O filho sábio ouve a instrução do pai. Amém. Curva as cabeças. Pai, eu lhe adoro, eu lhe venero, eu lhe glorifico, eu lhe bendigo, eu lhe exalto. Nesta noite, eu peço que a tua presença infinita nos visite nesta noite. Ainda que temos visto sinais aqui nesta noite de libertação, eu peço que esses sinais agora seja através da sua palavra, pois a tua palavra restaura, salva, liberta, cura, transforma e leva para o céu. Senhor, coloque um anjo na entrada da porta, na entrada deste templo. Coloque um anjo no altar. Transforma este ambiente com fogo e com a sua glória. Dai revelação da sua palavra, pois sem ti eu não poderei. Lhe peço perdão pelos meus pecados, pois sou indigno de falar da tua palavra. Sou homem de impuros lábios, sou carne. Então, eu lhe peço que toque em mim com a tua virtude, me purificando, me santificando, para que eu seja porta-voz da sua palavra. Lhe sou agradecido. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Podeu assentar. Queridos, antes de começar essa mensagem, abaixa um pouquinho para o pastor. Antes de começar essa mensagem, eu quero dizer a vocês que não estão acostumados com o culto de libertação, essa linha, né, é diferente. O culto de libertação ele é diferente do culto de domingo, por exemplo, né? Então, quando nós vemos para o culto de libertação, quando eu venho, eu já venho preparado, porque eu estou aguardando acontecer qualquer coisa no culto de libertação, né? Manifestações malignas, revelações. Então, assim, eu fico aguardando sempre esse culto da sexta-feira, o culto da libertação. Então é um culto diferente. Às vezes as pessoas não conseguem ter uma compreensão dessa reunião, mas essa reunião é para encarar demônios mesmo, viu? O maior erro dos crentes, dos cristãos, pastores e líderes é que ensina a igreja como se os demônios não existissem. A certa feita, talvez uns 3 anos atrás, uma pessoa caiu possessa por demônios na igreja, se manifestou terrivelmente, e o pastor simplesmente chamou os seus obreiros, seus diáconos, mandou dar água para ela e levar lá para o quartinho, até ela se acalmar. Não, nós não temos essa visão, não. A visão que nós temos é de confrontar, é de expulsar, é de repreender. Vocês imaginam que eles são reais. E o maior êxito, como eu disse, deles
não ser lembrados, porque eles não sendo lembrados não são incomodados. Eu tive uma irmã lá de Campinas, alguns meses atrás, ela disse para mim: pastor, você sabe que aqui na igreja chegou um endemoniado aqui, perturbou o culto inteiro, ninguém fez nada, todo mundo ficou com medo, e ele foi embora, sem ser liberto. Então, irmãos, eu tenho buscado de Deus essa graça, não é? Essa graça, essa unção, para podermos investirmos contra o mal que tem atuado na vida ou nas vidas, não é? E eu quero crer que nesse novo período que Deus está nos dando, vocês vão ver aqui coisas extraordinárias, como já viram, né? Como já viram. Eu, de vez em quando, estou pegando algum vídeo para poder postar, para que as pessoas vejam a manifestação do poder de Deus. E cada vídeo que eu assisto, eu fico impactado, né? Por aquilo que Deus faz. Então esta é a visão do nosso ministério aqui. É libertação. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 13. Versículo 1, parte A, diz assim: o filho sábio. O filho sábio. Eu devo imaginar, pensar que aqui há irmãos que têm mais de um filho. Eu devo imaginar aqui que aqueles que não têm filhos tiveram mais de um irmão. E dentro desta reflexão, eu devo imaginar, e você vai concordar comigo, que entre você e os seus irmãos há uma grande diferença. Pastor Israel tem 4 irmãos. Nós somos 5 irmãos. Totalmente diferente. Não é igual. Isto se refere a todos os sentidos. Emocional. Aquele que chora por qualquer coisa. Eu não sei se é o mineiro que diz, né? Boca aberta, seu boca aberta. Tem algum mineiro aqui? Levanta a mão. Tem? Tem não? Aleluia, olha só. Eu sou filho de mineiro, neto de mineiro. Uma benção. Então, boca aberta. Mineira? Não? Então, aquele que abre a boca por qualquer coisa. Só de olhar assim, não pode olhar. Se olhar, vai abrir a boca e vai chorar. Mas você percebe que existe aquele filho na família que ele toma uma surra. É o nordestino que fala sova. É sova? É isso? Toma uma sova, mas daquela, apanha. Toma ali umas boas sentadas porque aprontou, fez alguma coisa errada. Mas o abençoado não solta uma lágrima do olho. Já viu isso? Tem um que só do pai ou da mãe olhar já começa a chorar. E há aquele que apanha, mas não chora. Não é assim? Existe aquele filho que ele é sério, centrado. Existe aquele que é moleque, gosta de brincar, fazer palhaçada, palhaço, brinca com todo mundo. E o curioso é que, eu não sei se eu estiver errado, a mamãe me corrige, ela que é psicóloga aqui.
que o juízo do homem se define aos 30 anos. Mas tem uns que passam os 30 e continuam sendo molecão. Não é? Não é isso? Né, Fábio? Deus está falando com você, né, Fábio? Aleluia. Então veja bem. Você percebe as diferenças de um para outro. Na minha casa, o caçula é o palhaço da família. É você, ó. Palhaço. Ele conta história para as pessoas rirem. Quando ele não tem mais história para contar, ele inventa e no final acaba dando certo. Hã? Mas eu tenho irmãos que já são mais sérios, já são mais centrados. Cada um na sua personalidade. Então você percebe que os filhos, eles não são iguais e não poderão ser, porque os filhos é comparado com a palma da sua mão, com seus dedos. Nenhum deles é iguais, porém todos eles têm as suas serventias, todos eles têm a sua importância. Agora veja, a definição de um filho para a alegria de seu pai não se faz se ele é brincalhão ou não, se ele é sério ou não, se ele é trabalhador ou não. A alegria de um pai para com o filho não se define se ele é bonito ou não, se ele é o primeiro filho ou não. A alegria de um pai não se define por isso. A alegria de uma mãe não se define por isso. A satisfação de um pai se faz para com o filho quando este filho o ouve. Quando este filho o ouve. Eu não estou dizendo escutar. Eu estou falando de ouvir. Porque escutar, todos escutam, todo mundo escuta. O passarinho escuta, o cachorro escuta, todo mundo escuta. Todos que têm audição escutam. Eu escuto o som da colher que cai, eu escuto o carro que passa, eu escuto o som do vento, eu escuto o som da chuva. Não é? Então, escutar é uma coisa, eu escuto, logo depois eu esqueço, porque eu só estou apenas escutando. Agora, ouvir é outra coisa, porque eu ouvi, o que quer dizer isso? Eu dei a atenção, eu estou prestando atenção, eu estou absorvendo o que eu estou ouvindo e estou trazendo para a minha vida, para aplicar. Então, a definição de um pai alegre para com o seu filho não se faz pelos seus atributos, ainda que seja um filho que trabalha, esforçado, não. Porque tem muitos filhos que trabalham, acordam pela madrugada, chegam tarde, mas são os filhos que vivem as suas vidas ao bel prazer. São os filhos que já chegam ao final de semana, às 6, 7, 8 horas da manhã, em suas casas, sem se preocupar se o pai está preocupado ou se a mãe está. Não está nem. Trabalha, é trabalhador. Eu já vi mãe dizer: meu filho é trabalhador, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Só que é um filho que me dá preocupação, ele não me ouve. Então, a definição de um filho não está nas suas mãos, no teu rosto e nem nos seus pés, nem tampouco no teu corpo. A definição do filho se faz quando este aparelho aqui funciona, o ouvido. Mas funciona não para escutar. Eu escuto para que o som que eu recebo me sirva como advertência, para que eu possa assimilar. Alguns sons são muito importantes. Por exemplo, você está andando no meio do mato, você escuta um chocalhar. O que você entende? Ali tem uma cascavel, tem uma cobra, eu vou me desviar. Você vai atravessar a rua, você nem olhou para trás, mas você escutou o som do carro. Você, opa. Então, o som
é para você assimilar os acontecimentos. Agora, o ouvir é para uma construção, uma transformação, uma mudança de identidade e personalidade. Veja, os alunos em uma sala de aula, eles não se transformam por aquilo que escutam, porque se eles se transformassem por aquilo que escutam, eles seriam tudo aquilo que eles escutam numa sala de aula. Se você fosse aquilo que você escuta ao decorrer do seu dia e da semana, você seria o que você escuta. Você seria uma buzina, você seria um latido de um cachorro, você seria um talher caindo, você seria o som do fogo, você seria o som da chuva, você iria se comportar como tais sons que você ouve. Mas veja, na verdade, nós não somos aquilo que escutamos, mas aquilo que nós ouvimos. Os alunos se transformam por aquilo que ouve, por aquilo que observa, por aquilo que absorve, por aquilo que se aplica. Isso se transforma em bons alunos, doutores, advogados, psicólogos, mestres, engenheiros. Eles se transformam por aquilo que ouve. Veja, se não me falha a memória, acredito que sim, na Bíblia há 152 versículos. Eu disse 152 versículos dizendo: filho meu, ouve a minha voz, ou ouve a minha voz, me escuta, me ouve. Você sabia que o maior erro de um cristão é ele não consultar a Deus para ouvir? Quantos filhos estão perdidos por não ouvir os seus pais? O seu pai. Eu já ouvi pai falando com o filho: filho, não faça isso, filho, não age assim, filho, não se comporta desta forma. Aí o filho pergunta: mas pai, por quê? Para que você não viva aquilo que eu já vivi, para que você não vive as desgraças que eu vivi, para que você não vive as decepções que eu vivi, para que você tenha uma boa vida. Aí o filho dá aquela risada e diz: ah, papai, deixa eu curtir a vida. Quem não se lembra da história do filho pródigo? Uma das parábolas mais famosas do Senhor Jesus, dita pelo Senhor Jesus. Quando o filho mais novo chega no seu pai e diz: papai, eu quero sair de casa, me dá a minha parte que eu estou indo embora. Eu tenho certeza absoluta que o papai olhou para aquele filho e disse: filho, não vai, o mundo lá fora é perigoso, filho, não vai, fique aqui, aqui está seguro. Não vai, filho, tudo que eu tenho é seu, fica aqui. Mas o filho decide não ouvir o pai e seguir para o mundo. Irmãos, pagamos preços por não ouvir o Senhor, pagamos preços por não obedecer o Senhor, pagamos preço por não obedecer os seus estatutos. Quando você ouve, quando você lê, aliás, quando você começa a meditar na palavra de Deus, principalmente os 10 mandamentos, os 600 mandamentos, os seus estatutos, você vai ver que o princípio de tudo é ouvir. Filho meu, ouve a minha palavra e grava a minha palavra na tábua do teu coração. Por que eu tenho que seguir a lei? Por que eu tenho que seguir a palavra? Por que eu tenho que ouvir? Você tem que ouvir para você não se perder. Você tem que ouvir para você não ficar perdido nesse mundo de escuridão. Você tem que ouvir para você não errar. Você tem que ouvir para você acertar. Eu vi uma figura que me chamou a atenção na internet, você deve ter visto. De uma figura, que esta figura é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está do lado de uma cerca. E lá vem um filho correndo. E Jesus está falando para ele: filho, não vem, não ultrapassa, não pula a cerca. E o filho fala: não, eu sou jovem, eu vou passar porque eu quero ver o que tem do lado da cerca. E Jesus está com as mãos levantadas, falando: não, filho, não pula. Não, filho, para de correr. Não, filho, não vai por aí. E o jovem fala: mas não, eu vou pular porque eu sou jovem, eu tenho condições de pular. E ele pula.
Quando ele pula a cerca, do outro lado da cerca tem um abismo. E Jesus falou: eu só disse para você não pular. Não é porque eu não queria que você não pulasse, é porque eu sabia o que tinha do lado de lá. Eu quero que você saiba nessa noite que o Senhor Jesus sabe o que é melhor para você. E quando Ele diz: filho, não faça isso, não faça. Não é porque Ele quer enclausurar você, não é porque Ele tem que torturar você, não é porque Ele quer castigar você, não. É porque Ele quer fazer para ti, ou dar para ti o melhor. E esse melhor envolve gozo, envolve paz, envolve comunhão, envolve tranquilidade, envolve refrigério. Coisas que desobediente não tem, não vive. Todo desobediente vive o tormento da desobediência, porque a desobediência leva a caminhos tortuosos. E quantos estão vivendo pagando preço por não ouvir a voz de Deus? Você sabia que o pastor da igreja hoje, ele tem vivido um papel menos na igreja? Porque na verdade o pastor da igreja hoje, ele não é visto como um pastor, como homem de Deus. Porque se ele fosse visto, o comportamento com ele seria diferente, como no passado. Explica, pastor, eu explico. Porque antigamente, antes de tomar qualquer decisão, se procurava o pastor para orar, clamar, para que Deus desse uma direção. Jovens iam casar: olha, pastor, olha conosco aqui, vamos casar. Eu quero comprar um carro, pastor, olha comigo, quero comprar um carro. Ó, pastor, eu quero mudar, pastor, vamos orar para ver se essa é a vontade de Deus. Eu já vi casos de muitas pessoas que foram e ficaram pouco tempo e voltaram porque não deram certo. Eu conheci um moço lá no Parada Inglesa. O moço estava cheio do Espírito Santo, cantava, pregava, passava o dia inteiro vendo mensagem, cheio do Espírito Santo, uma graça. Um dia ele falou: eu vou para o Nordeste, vou para lá, vou lá fazer a obra. Sabe o que Deus falou para ele? Não, tu não vai, não é tempo. Vai não, fica aí, fica onde você está, fica na posição que você está, porque ainda estou trabalhando em você. Sabe o que ele fez? Ele ignorou o que Deus tinha falado no ouvido dele. Ele foi lá para o Nordeste, mais ou menos uns 6 ou 8 meses atrás. Ele estava voltando, triste, abatido, acabado e destruído. Totalmente destruído. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Então você pode ser um crente que sorri, você pode ser um crente extrovertido, você pode ser um crente talentoso, você pode ser um crente que tenha condições, você pode ser um crente que se veste bem, você pode ser um crente centrado, você pode ser um crente sério, você pode ter as suas qualidades. Eu não duvido que você não tenha, mas acredita, as suas qualidades não chamam a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é quando você para ouvir o que Ele tem para te dizer e obedecer o que Ele tem lá para Camanévia designado para a tua vida. Eu quero aproveitar este momento para dizer para você, eu quero falar só mais 5 minutos, para dizer para você o que Deus tem falado para você. O que Deus tem lhe pedido, quais são as orientações. Até porque eu vou dizer uma coisa muito forte aqui essa noite, agora. Você sabia que a maioria das revelações do Espírito Santo não sai do altar, sai no particular? Alguém sabia? Quando o pastor sobe um monte, eu vou um monte, não é porque alguém me mandou eu ir, não é porque eu sou orientado aí, não, é porque o Espírito Santo está falando comigo para eu ir clamar. Já houve um momento de eu estar sentado no meu sofá ali, pensando em alguma coisa, e de repente o Espírito Santo fala: levanta e vai orar. E já é madrugada, eu saí orar. Eu jejum não é porque alguém me ensinou, ninguém ensina essas coisas. Quem convence é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só pode convencer quem escuta e ouve Ele. Veja que quando Samuel, ainda garoto, estava junto na casa do Senhor, estava na casa do Senhor com o profeta Eli. Ele era garoto ainda. A Ana cumpriu a promessa
que Deus tinha, ou seja, cumpriu a promessa que ela tinha feito com o Senhor. E ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, este filho eu vou entregar na tua casa. E ela cumpriu. E um dia esse filho estava deitado lá, e pelas altas horas, ele escuta bem assim, ó: Samuel. A criança acorda, vai até o sacerdote ali e diz: Senhor, o Senhor me chamou? Não, Samuel, eu não te chamei não, vai dormir, menino. Aí ele volta: tá bom, pega o seu cobertorzinho, eu penso comigo, né? E vai dormir. Tá dormindo. Dali a pouco ele escuta: Samuel. Eli, sacerdote, o senhor me chamou? Não, filho, eu não te chamei. Aí houve um despertamento na mente do sacerdote. E ele entendeu que quem estava procurando o menino era o Senhor. Você tem que entender que o Espírito de Deus está te procurando e quer falar com você, te revelar o oculto e o profundo e trazer para Ele. Veja que ele instrui o menino, e quando ele instrui o menino, ele diz assim: olha, se te chamar mais uma vez, você responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ela vai dormir, deitou, o sono vem. Dali a pouco, a voz: Samuel. E a criança: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ah, que coisa linda. O menino se transformou em um profeta, porque ouviu a voz do Senhor. Você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida, as transformações que o Senhor tem para a tua vida. No momento em que você aprender a ouvir e aplicar o seu coração naquilo que Ele realmente quer. Olha, eu quero pregar, mas a hora está falando: para. Você sabe que tem um texto da Bíblia que eu não consigo ler sem chorar, que é o capítulo 10 de Daniel. Quando o anjo vem ter com Daniel, ele começa a falar com Daniel, e olha, veja aqui, olha só o que ele está falando. Daniel, desde o momento em que tu aplicaste o teu coração e a ouvir, eu escuto as suas, tudo que você fala eu escuto. Aí você entende o que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, tudo que você fala eu escuto, tudo que você fala eu cumpro. Então, aprenda a ouvir. Desliga a sua televisão. Pastor, é pecado de televisão? Não estou falando isso que é pecado, estou falando de desligar. Porque há momentos que quando Deus quer falar, você tem que parar tudo o que você está fazendo para ouvir Deus falar. Você sabia disso? Quando Deus quer falar com alguém,
ele perde atenção 100%. É por isso que eu fico doente quando estou pregando a palavra de Deus. Alguém levanta para ir no banheiro tomar água. Eu fico mal com isso, porque Deus está falando. Está falando. Então, olha isso, irmãos, a sua glória está aqui. Eu sinto a sua presença aqui. O glorificado seja o teu santo nome para todo sempre. Então, desligue a tua televisão. Muda os seus hábitos. Vai orar, que Ele vai falar com você. Eu falei esses dias, eu não estou falando de uma oração de 10 minutos, de 15 minutos, não. Eu estou falando de você ralar joelho mesmo. Fica ali 1 hora, porque o próprio Jesus disse: será que vocês não podem ficar comigo nem por 1 hora? Mas nem por 1 hora, será que vocês não podem ficar comigo? Porque quando você começa a orar, quando você começa a buscar, você vai perceber que no começo da oração existe uma resistência para você não orar. Mas conforme você vai insistindo, os céus vai se abrindo. Pare tudo o que está fazendo para ouvir o que Deus está falando, o que Ele está dizendo. Porque a alegria do Senhor não é quando você canta. A alegria do Senhor não é quando o pastor está aqui pregando: ó, meu servo, que coisa linda, o meu filho está pregando lá o meu nome. Não, não é isso. Porque se eu não ouço o que Ele está me ensinando, o que eu estou falando para vocês é mentira, é engano. Até porque eu vou falar minhas palavras, até porque eu vou viver uma coisa e falar outra. Quantas pessoas estão falando por si mesmo? Ele disse: ai dos profetas que disse que eu falei quando eu não falei. Não disse nada, eu estou calado. Ai dos profetas que eu não falei. Ai dos pastores, ai desse, ai daquele. Fique de pé, por favor. Agora, eu quero terminar este momento, que eu nem posso dizer que é uma pregação, mas eu quero dizer para você que aquele que ouve a Deus, ele se torna sábio. Ele se torna sábio. Faça o que Deus quer que você faça. E a primeira coisa que Deus quer que você dá para Ele, de imediato, é atenção para Ele. Você começar a ouvir, você começar a aplicar, você começar a praticar. Da mesma forma que um aluno na escola, ele desenvolve ouvindo, o Senhor transforma também pelo ouvido. Aqui eu creio que Ele pode levantar profetas, missionários, pregadores, pastores. Aqui eu creio que Ele pode levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Eu creio que Ele pode fazer uma transformação tão grande. Mas ouça o que Ele tem para te dizer. Veja que ao momento que Deus está lamentando, Deus está lamentando através da boca do profeta. Ele fala: olha, o jumento, o boi, ele ouve, ele atende o seu dono, ele ouve. Você viu isso no sítio, como é que é? Já viu? Às vezes, quando eu era criança, eu tinha um cachorro que chamava Rex. O bichinho sumia, desaparecia, era meu amigo, o Rex. Aí eu começava a gritar: Rex, 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 Rex. Daqui a pouco o bichinho aparecia do nada. O bichinho ouve e vem. Eu vi um búfalo, um bicho enorme. O homem chamando ele pelo nome.
Boi, boi, boi. E o bichinho baixou a cabeça e veio. Eu já vi passarinhos sendo chamado pelo nome, vindo. Falcão. Chama, o bicho vem e posa aqui, ó. Já viram isso? Eu lembro que antes da vovó pegar o milho para jogar no chão, para as galinhas virem, cada galinha a uma distância longa, ela começava tchê, 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 tchê. Parecia um monte de galinha, galo, porque eles ouvem. Os animais ouvem, irmãos. E é tão profundo isso, que os animais conhecem a voz do seu Criador. Quando o trovão está soando nos céus, você não vê um animal na rua. Quando está para chover e os céus começam a escurecer e aquelas luzes começam a passar, você começa a ver aquele monte de passarinho se escondendo. Os boi abaixando a cabeça, escondendo. A vaca, o cachorro, o boi, todos os bichos se escondendo. Um dia eu perguntei, vovô, por que os bichos estão se escondendo? E o vovô respondeu, filho, os animais, eles sabem que vai chover, e quando chove, troveja, e eles sabem que o trovão não é simplesmente um som, o trovão é a voz de Deus, então eles respeitam a voz de Deus. Agora nós, homens, feitos a sua imagem e semelhança, não temos nos permitido ouvir a voz de Deus, porque os nossos ouvidos estão ocupados com outros tipos de sons. Os sons terrenos, os sons das emoções, o som da tristeza, o som da angústia, o som dos meus sonhos, que eu acho que eu posso fazer sozinho, da minha capacidade. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida, levanta suas mãos. Eu quero profetizar que a partir de hoje você comece a ouvir a voz de Deus, para que você se torne sábio, para que você cresça, para que você se desenvolva. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que você possa fechar-se